Olá, tudo bem? Vamos lá então para o dia 92 da nossa caminhada de 365 dias com o Pai. E o versículo que a gente vai ler hoje é o versículo que está lá em Mateus, capítulo 12, do versículo 36 e versículo 37, tá bom? Vou ler esse texto aqui, ó, Mateus 12, 36 e 37. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Esse texto é bem interessante, porque quero te dar um pouco do contexto do que está acontecendo aqui no texto de Mateus. Jesus havia acabado de curar um homem, e ali haviam muitas pessoas religiosas naquele local. E esses religiosos falaram que Jesus estava curando não porque ele fosse enviado da parte de Deus, mas que ele era um enviado do próprio diabo para curar as pessoas, por Beelzebu, que ele é chamado ali, né? E Jesus ele está exortando os fariseus, aqueles religiosos daquele contexto, a respeito do peso das suas palavras, daquilo que eles estavam falando, porque eles estavam fazendo um julgamento errado. Eles estavam expressando coisas que não eram a realidade. E Jesus termina esse texto falando a respeito do quão importante é nós cuidarmos as nossas palavras. Eu vou ler 2 versículos antes, só para dar um pouquinho mais de contexto para você. O versículo 33 diz assim, ó, Considerem uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Então aqui ele usa 3 ilustrações antes para colocar esse ponto, né? Ele fala que uma árvore boa dá frutos bons. Se você pegar uma árvore, uma videira, por exemplo, né? Você vê aquelas frutas bonitas, né? Você colhe aquela fruta e prova. Se for um fruto bom, ele vai ser doce, mas também existem árvores que dão frutos amargos, assim é o nosso coração. Você quer conhecer uma pessoa de verdade? Veja o que está saindo pela boca dela. Não se iluda com as aparências. Um fruto ele pode parecer bonito, mas na hora que você come ele, aí você vê se ele é doce realmente ou se ele é amargo. Principalmente quando a gente é jovem, que a gente quer se aproximar de alguém para namorar e casar, a gente avalia muito o exterior das pessoas, mas basta uma conversa com essa pessoa, olhar bem assim para aquilo que está saindo da boca dela, que a gente começa a notar o que realmente existe no coração dessa pessoa. E não só aquilo que sai da boca, mas também aquilo que é postado nas redes sociais. O que a gente escreve, o que a gente posta, revela muito também dos nossos interesses, daquilo que tem dentro do nosso coração. Então você quer ver o que tem dentro do coração de uma pessoa? Preste atenção no que ela está falando, no que ela está escrevendo, e até mesmo naquilo que ela está postando. Isso é um reflexo do que tem dentro. Porque o próprio Jesus falou aqui, né? A boca fala o que está cheio o coração. E ele cita até aqui raça de víboras. As víboras, elas destilam veneno, elas são mortais, né? Quando ela pica uma pessoa, ela causa dano a essa pessoa que ela tá picando. Uma serpente, ela não gera coisas boas na vida dessa pessoa. Essa é a ilustração que Jesus está falando. Então, na boca da pessoa, você consegue, pelas palavras dela, você consegue mensurar se essa pessoa ela vai causar dano, né? Ou se ela é uma pessoa virtuosa que vai levar aquilo que é bom para os outros, tá bom? E depois ele fala assim, ó, do tesouro, né? O homem bom tira o tesouro, coisas boas, assim, né? Do seu coração tira coisas boas. Então a gente acaba cedo ou tarde, as máscaras, elas acabam caindo. Se uma pessoa, ela, diante dos outros, ela aparentemente, ela é virtuosa, né? Ela fala palavras bonitas, cedo ou tarde, aquelas palavras que ela diz, as palavras verdadeiras, aquilo que tem no coração dela, vai acabar sendo exposto, né? Na prática, é isso que vai
acontecer, tá? Cuidado com as aparências. E cuidado também para que a gente não viva de aparências. Porque muitas vezes a gente, diante dos outros, a gente fala coisas bonitas, a gente tece comentários que a gente, olha, é pomposo, né? Mas no nosso íntimo, às vezes não é assim. Quantas vezes, eu vou confessar para você uma coisa, quantas vezes eu me pego numa situação em que eu me envergonho. Eu estou julgando alguém, às vezes eu estou falando de que alguma pessoa fez uma coisa terrível, ela está fazendo alguma coisa não digna de louvores, né? E eu estou tecendo julgamentos contra essa pessoa. E de repente me cruza um pensamento na minha mente. E eu penso assim, sabe que eu também tenho dificuldade com isso que eu estou julgando? E eu tenho a tendência até de não de esconder isso, né, das outras pessoas, né, os meus defeitos. E isso é algo que a gente tem que pedir perdão para Deus quando a gente enfrenta essa situação. Até mesmo Deus fala na palavra que a medida com que a gente usa para medir as pessoas, nós vamos ser medidos também, né? Então, as nossas palavras, tudo que a gente diz, tudo que a gente escreve nas redes sociais, tudo que a gente posta, a nossa vida, ela vai gerando as evidências daquilo que a gente caminhou ao longo da nossa vida, né? Vai gerando evidências, cada palavra que a gente profere, vai gerando essas evidências. E daí a gente entra no texto, né? Pra gente meditar hoje, né? Tudo que a gente falou, tudo que a gente viveu, mas eu lhes digo que, ó, versículo 36, ó, mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Então, tudo que a gente fala, essas evidências que estão sendo registradas, e nós vamos prestar conta de tudo que a gente falou, de tudo que a gente postou, de tudo que a gente escreveu. Tudo isso nós vamos prestar conta um dia, nós vamos estar diante de Deus, nós vamos ser julgados. E existem duas possibilidades de julgamento para isso. Nós vamos ser absolvidos ou nós vamos ser condenados por aquilo que a gente falou e as coisas que a gente vivenciou dessa maneira. E vale a pena lembrar que o nosso Deus ele não tem prazer em destruir, nos julgar, nos condenar. Ele está registrando tudo isso porque ele quer nos condenar, ele quer acabar com a gente. Não, ele quer nos perdoar e nos curar. E ele está nos dando esse alerta. Cuide das suas palavras. Cuide daquilo que você fala. Um dia você vai prestar conta de tudo isso. Um dia você estará diante de mim. E nós vamos passar a limpo tudo isso que foi dito por você. Tá bom? Então, essa meditação, ela visa a gente refletir a respeito da nossa vida e também, né, se você se depara com pessoas que estão proferindo coisas que não são dignas de louvor, tome cuidado com isso também, né? Tome cuidado com aquilo que você se alimenta, se aproxima, né? Porque tudo isso faz a diferença na vida do cristão. O cristão, ele busca colocar freio na própria língua, nos próprios pensamentos, e até mesmo aquilo que a gente consome, de quem a gente se aproxima, seja nas redes sociais, ou seja até pessoalmente. Tá bom? Fique com Deus, medite um pouco mais nesse texto, tire um tempo para se questionar o que você tem feito publicamente, através das redes sociais, o que você tem postado. Coloca diante de Deus. Se você acha que é necessário pedir perdão para Deus, peça perdão para Deus, tá bom? E coloca o propósito de mudar. O arrependimento de verdade, ele pressupõe mudança. Não adianta nada a gente, eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada e não faço nada para isso, né? O que pressupõe é a mudança de atitude, tá bom? Deus quer trabalhar no seu coração. Fique com Deus e tenha um ótimo dia. Amanhã a gente se vê de novo.